Muito bem. Como sempre, breves comentários e possivelmente úteis. Então, a princípio, o que seria apenas uma forma de refutação, né? Refutação muito bem embasada, no meu entender, a respeito de determinados tipos de discursos ideológicos e ateístas, né? Vamos dizer assim, expressos em determinados canais de YouTube, parece-me se tornou uma guerrinha para ver quem tem mais razão. Sempre cada um ali tentando dar a última palavra, diante da situação, diante da querela. Mas daí a questão é a seguinte: sobre a refutação que o professor Ricardo Felício fez a respeito do discurso do Pirula, eu fico ao lado do professor Ricardo Felício, porque é um assunto que eu venho acompanhando há mais de 10 anos, sobretudo no site Verde Nova Cor do Comunismo, onde há centenas e centenas de artigos publicados, né, centenas e centenas de referências, e os artigos publicados não só estão muito bem escritos, muito bem embasados naquilo que apontam, como também estão apontando referências dos dois lados, tanto do lado dos cientistas que se opõem ao mito do aquecimento global, quanto aos cientistas que apoiam o mito do aquecimento global, né? Eles não colocam só as citações, as pérolas, né, dos aquecimentistas, né, ali no site, mas eles indicam até as fontes. Vão lá e estudem as fontes, né? Estão aqui as referências, vão lá e leiam os artigos que os próprios alarmistas, aquecimentistas expressam, né, nos seus supostos saberes. Então, é um site que muito bem organizado e que tem muito a oferecer para o leitor comum, para que este possa, vamos dizer assim, começar já a treinar a sua imaginação, a sua razão e a sua inteligência para assimilar o assunto, para compreender o assunto, para estabelecer pelo menos um diálogo dentro de si sobre esse assunto, que é um assunto extremamente polêmico, né? E acaba que o que aparece na TV aberta é muito mais uma propaganda, né, a favor, né, do aquecimento global, do que propriamente uma, vamos dizer assim, a indicação de meios de se entender a situação. A TV aberta está um lixo, né? Vamos falar bem a verdade. Mas a questão é assim: o professor Ricardo Felício, no meu entender, fez uma exposição excelente ali no que seria a refutação, né, ao discurso do Pirula. Mas o problema é que, após isso, ele foi lá, fez a exposição dele e prossegue no trabalho dele. Só que o Nando Moura e o Pirula continuam ali nos ataques um ao outro, um tentando escarnecer o outro. Quer dizer, aquilo que começou com o que seria um assunto importante a ser debatido, está se transformando numa disputa de moleques, né? Em piadas, né? Em acusações e em vídeos, né? Em vídeos que se propõem a ser cômicos, né? Na medida em que tentam combater o seu oponente. Na verdade, né? Olha, todos nós estamos muito novos, né? Nós precisamos o quê? Nós precisamos amadurecer. O amadurecimento não é um processo assim rápido, e também não é um processo, vamos dizer assim, confortável. Nós vamos tendo que reconhecer erros, vamos ter que nos submeter à verdade, e abandonar as nossas opiniões, tanto de um lado quanto do outro, né? Tanto Pirula quanto Nando Moura, quanto eu, quanto o professor Ricardo Felício, seja quem for. Quando nós estudamos seriamente, nós buscamos abrir livros, estudar seriamente as coisas, nós sabemos, né, que estamos nos preparando. O livro é um instrumento que vai, vamos dizer assim, lapidando a nossa capacidade, a nossa mente para atingir a verdade. Vamos dizer, o próprio Aristóteles já dizia, tem um estudo do Franz Brentano, né, que é sobre Aristóteles, em que ele cita um trecho maravilhoso de Aristóteles, assim, e que diz assim:
só vai poder, vamos dizer assim, dizer a verdade aquele que pode dar uma explicação conclusiva dela. Portanto, é óbvio que nós aqui, nessa geração, eu estou aqui já com 40, eu acredito que o Nando Moura e o Pirula estejam entre os 30 e os 40. Nós temos muito que amadurecer. Né? Mas, vamos dizer assim, a busca pelo conhecimento, a busca pela verdade sugere isso, sugere muito mais tempo debruçado sobre o material, sobre o estudo e a meditação sobre nós, né, sobre a nossa relação com as coisas, sobre as nossas motivações, sobre os nossos julgamentos. Quer dizer, é um processo assim, vamos dizer, altamente dificultoso e que exige muita atenção e muita responsabilidade. Nós não. E agora nós vamos ficar aqui no YouTube fazendo guerrinha um com o outro, cada um querendo dar a última palavra, cada um querendo dizer que tem mais razão que o outro. O professor Olavo, né, eu sou mais pro lado do Nando Moura, vamos dizer. Eu conheço o professor Olavo de Carvalho há 20 anos. Tenho contato com ele, com a obra dele. E o que ele dizia, uma vez ele, numa aula de ética aqui no Paraná, ele colocou uma questão assim, sobre as discussões de botequim. Quer dizer, querer saber quem tem mais razão é coisa de diletantismo, é o pedantismo, né, filosófico. Isso não é filosofia, né? Vamos dizer assim, não importa se a pessoa lá que está respondendo a você, seja no YouTube, seja no Facebook, seja no e-mail, seja pessoalmente, se ela der a última palavra para você, mas ela, vamos dizer, quer encerrar a discussão, mas você percebe que o que ela falou não encerra a discussão, deixe ela. Não precisa você querer ficar insistindo, né, em querer fazer ela calar a boca, fazer ela aprender que a realidade é essa e não aquela, ou seja, tentando explicar que focinho de porco não é tomado. Porque pode ser que você ou eu estejamos compreendendo bem uma realidade e a pessoa que está do outro lado, discutindo e disputando conosco, não esteja entendendo bem a verdade. E pode ser que os nossos esforços por fazê-la compreender não surtam efeitos. Então, o que importa mais numa situação dessa? É deixar essa pessoa para que ela tenha tempo para meditar. Pode ser que ela mude de ideia. Tem muita água pela frente. Né? Você quer resolver um assunto agora que o aquecimento global é um assunto que não vai ser resolvido. Eu acho que isso não vai, enquanto o mundo existir, enquanto, né, as coisas correrem espaço-temporalmente, essa situação vai existir. Essa discussão vai existir. Né? E é óbvio que, pelo menos no meu entender, essa questão do aquecimento global, primeiro, não é um fenômeno antropogênico, eu não acredito, mas pode ser que chegue alguém e consiga provar isso. Eu acho quase impossível, mas não totalmente impossível que alguém consiga provar que é um fenômeno antropogênico. De qualquer maneira, é um fenômeno que não está documentado com seriedade, principalmente os meios, né, vamos dizer assim, científicos, que produzem esse alarmismo para o mundo todo. Eles entram em contradição quando vamos ler outros artigos em que onde não apenas há estudos a respeito da contradição do aquecimento global, como há fotos e vídeos indicando situações totalmente contrárias do que os alarmistas dizem. Ou seja, há um conflito, mas também há um diálogo. Né? Há denúncias das falsidades, né, dos porta-vozes do aquecimento global. Há denúncias. Mas, mesmo de qualquer maneira, esse assunto não vai parar por aí. Né? E o que cabe ao leitor comum, a mim, a você, é buscar informação em primeiro lugar. É estar lendo. Olha, o conselho do Olavo de Carvalho mesmo, que é um filósofo, no meu entender, na atualidade, é um dos filósofos mais competentes do mundo. Eu sei porque eu o conheço pessoalmente também, não só a obra dele. Mas assim, a questão é se debruçar
sobre os livros, sobre a informação, tentar entender, né? Estudar, ler e ficar de bico fechado. É o máximo, é o melhor que podemos fazer. Com relação ao Pirula, bom, não é nem que eu me oponho ao Pirula, eu não tenho como me opor a uma pessoa que não compreende as coisas, né? Enquanto o Pirula continuar com essa linguagem, vamos dizer, essa linguagem imatura, essa confusão que ele faz entre ideologia e ciência, eu nem sei se o Pirula realmente tem uma noção muito profissional de ciência, né? Afinal de contas, nós abrimos o canal dele, o que aparece? Parece um pequeno vídeo de apresentação no canal, 1 minuto, em que ele faz esta afirmação: religião é o que os outros dizem para que você tem que acreditar. Religião é aquilo que os outros dizem que você tem que acreditar. Uma pessoa que faz uma afirmação dessa, obviamente não entende religião, né? Isso aí vamos dizer, esse é como se fosse uma palavra de ordem. É mais ou menos como está lá, você vai estudar essa corrente do naturalismo e da biologia no século XIX, que era uma corrente extremamente radical e ateísta. Você tem lá o Ernst Haeckel, né, um dos grandes biologistas alemães. Ele uma vez fez uma declaração assim, diante da autoridade do Papa: não encontrei a alma nas autópsias, né? Quer dizer, isso é uma declaração de guerra, uma declaração ideológica e não uma declaração científica. É um cara que, por mais profissional que fosse, como biologista, ainda assim era um homem que estava envolvido em correntes radicais ateístas, para tentar estabelecer um outro tipo de cultura que fizesse frente à igreja e batesse de frente com a igreja. Eu tenho a impressão que tipos como Pirula, entre outros, tem Pirula, você tinha aquele Yuri Greca, você tem aquele tal daquele Clarion, Merlin das Trevas, né? Tinha aquele Salatiel, tem um monte, vários, né, ateus, abrindo canais no YouTube e fazendo discursos para cima e para baixo. Todos eles, no meu entender, me parecem muito mais marionetes de um movimento ateísta e feroz do que propriamente professores, do que propriamente homens, rapazes profissionais, né? Ou como diria o Sr. Ricardo Felício, né, o garoto de recados. Como eu disse, eu não tenho dúvida de que o Pirula possa se tornar um bom profissional que saiba falar com isenção de opiniões particulares sobre ciência. Eu não tenho dúvida, por enquanto eu não vejo nada. Para mim, um cara que insiste em definir religião tal como ele define ali na apresentação do canal dele, e ainda as biografias que expõe sobre religião são biografias de escritores que já leem, né, que já fazem um estudo tentando relativizar a religião. Se o que o Pirula consulta a respeito de religião são só literaturas tendenciosas a relativizar e até a desmoralizar a religião, é óbvio que ele não estuda a religião, é óbvio que ele não entende religião. Isso não é buscar a verdade, isso é buscar alimentar uma convicção pessoal, é só isso, não é mais nada. E é claro que isso não vale, isso não entra no debate, num diálogo sério, num diálogo inteligente, num diálogo em que se busca a verdade. Eu me oponho ao comunismo, mas eu já quis ser comunista na minha vida. Na juventude eu tentei ser, eu já achei bonitas essas ideias. Né? Claro, encontrei com o professor Olavo de Carvalho, mas mesmo lendo o professor Olavo de Carvalho, o que eu faço? Eu leio as obras do Karl Marx. Eu não conheço o Karl Marx só pelas obras do Olavo de Carvalho ou de qualquer outro escritor, filósofo, que se opõe ao marxismo e que faça estudos críticos. Eu leio o Capital, eu leio o Manifesto do Partido Comunista, a Questão Judaica, o 18 do Brumário, né? Enfim, as obras do Karl Marx, Engels e Marx. E quando eu vou ler os dois, né, a obra não só do Marx, mas do Lenin, do Trotsky, Stalin, Mao Tse-tung, né, Che Guevara, como vamos ler esses autores, nós não temos que lê-los já tal como o Pirula faz. Vamos pegar uma coisa que tende mais a confirmar a minha convicção. Não, eu leio o próprio, eu vou direto na fonte, e quando leio o Karl Marx, eu não leio ele já tentando me vacinar, me prevenir, né, das conclusões e dos conceitos dele, né? Tipo, não, isso aqui eu vou ler, mas eu penso isso aqui, eu não vou deixar isso aqui entrar em mim, vamos dizer assim. Não,
eu vou ler o Marx com isenção de opiniões. É aquilo que o próprio Olavo indica isso aí. Você, quando você estiver lendo uma coisa, acredite em tudo que ele está dizendo. Isso tudo vai ser testado. Isso tudo já foi testado e vai ser testado pela sua inteligência e pelo seu contato com a realidade. Muita gente que acreditou em Marx na época, com o passar do tempo, na medida em que foram amadurecendo essas ideias, perceberam que elas tinham uma contradição assim diametral com a realidade. Não confirmavam a realidade, as profecias do Marx. E o que tiveram que fazer? Fundar várias internacionais comunistas para tentar refazer o discurso e enquadrá-lo na realidade. Ou seja, tentar submeter a realidade à cultura comunista. Né? Porque eles perceberam que as ideias fundamentais do Marx não se verificavam, não procediam. Né? Foram se desconfirmando ao longo do tempo. Então, é sempre assim, você ter experiência, você buscar ter uma experiência profunda com a coisa. O Olavo mesmo também indica, é um perigo existencial, um risco existencial a que você tem que se expor. Então, quando eu leio o Karl Marx, procuro acreditar no que ele está falando. Porque a gente sabe que, no fim das contas, quando a gente vai observar a realidade por essa ordem, vai ver que não funciona, não é assim. Mas você tem que entender a coisa, você tem que dar esse espaço, você tem que ter essa suspensão para que você possa experimentar a coisa. Essa é a atitude científica, exatamente como o pai da homeopatia, Samuel Hahnemann, que testava as drogas em si, para provocar a doença e para depois curá-la. Essa é a atitude científica exata. Né? E não ficar buscando apenas uma literatura ou referências que alimentem a sua convicção. Então é por isso que vídeos do Pirula eu não assisto mais. Porque se eu já sei que o que ele tem a falar, ele adora falar de religião e ciência. E como eu sei que ele não entende religião e que ele adora falar de religião nos vídeos dele, é óbvio que ele vai abrir a boca e vai falar merda. Eu não vou perder tempo com isso. Né? Então tem até um vídeo dele que eu nunca assisti, mas eu já sei que deve ser um monte de baboseira. Aquela alma para quê? Esse é o título do vídeo dele. Então, eu retorno aqui, devolvo a bola. Assistir vídeos do Pirula para quê? Não faz sentido. Pirula não me acrescenta nada. Então é sempre assim, a gente está estudando e tentar fechar o bico. E não adianta vir o Pirula com esse negócio, o isentão, não estou isento de opiniões aqui. O caralho que você está isento. E tem mais, Pirula. Quando um juiz está ali diante de uma sessão no tribunal, né, assistindo a todo o processo, advogado, promotor, réu, ele é isento diante daquela situação? Não, ele tem que tomar uma decisão. Né? O martelinho que o juiz bate é uma decisão, não é uma isenção. Só que ele tem que atuar como um perito, né? Como um cientista também, ele tem que observar bem as situações. O juiz tem que ser uma pessoa muito bem treinada na razão, na imaginação, no diálogo, na retórica, e muita coisa. Porque ele vai ter que viver as duas partes, para sentir onde está o crime ali, ou se o crime é um fato ou se não é. Né? Você olha a responsabilidade que pesa sobre os ombros do juiz. Como é que ele pode ser isento? Ele não é isento. Mas ele tem que ter, a princípio, a atitude científica para ter uma opinião qualificada e soltar uma sentença no fim. Porque se a gente for proceder conforme o Pirula, então o juiz ele já sabe, o cara ali é religioso, esse aqui, a vítima é um religioso e o réu é um ateu bom. Eu vou pender mais para o ateu, claro, porque a religião é só aquela coisa retrógrada, né? Aquela coisa de mentalidades antigas, primitivas. Não dá. Né? Discursinho do Pirula não dá, mas eu acredito que tudo é possível. Ao longo do tempo nós vamos amadurecendo e vamos podendo perceber mais coisas e mudar de ideia. A mente é dinâmica, a vida é dinâmica. Né? É que nem eu estava lendo uma biografia do Mário Ferreira dos Santos, né? Um dos nossos maiores filósofos, em que ele já estava lá perto já da morte dele. Né? Ele morreu cedo, até o Mário Ferreira já morreu com 61 anos. E já nos últimos anos de vida dele ali, ele estava trabalhando, a obra dele já estava consolidada, estava dando palestra, tudo, e alguém trouxe lá um trecho de um pensamento que ele havia escrito.
quando ele estava lá entre os 30 e os 40 anos de idade. E ele leu o trecho e ele disse: olha, eu não escreveria isso hoje, mas isso faz parte do processo de amadurecimento intelectual. E tudo isso, todos nós que estamos postando vídeos aqui, se esses vídeos permanecerem no ar para a posteridade, nós vamos, né, se nós também chegarmos lá aos nossos 50, 60, 70 anos, vamos poder olhar para trás e perceber que tudo que a gente disse, né, era tudo provisório, e que nós estaremos conhecendo a realidade ali, naquele momento, estaremos numa maturidade, né, quando atingirmos a nossa maturidade, a nossa velhice. Você olha o Olavo, você pega o próprio Olavo, pega o que o Olavo falou há 20 anos atrás, pega agora. A gente percebe a maturidade dele. Se você é um cara que costuma estudar para valer, estude obras completas de algum filósofo, você vai perceber essa maturidade na linha. Né? Mesmo no Karl Marx, embora o Karl Marx, né, tenha criado uma doutrina que se desconfirmou na realidade, mas ainda assim você vai ver uma linha de raciocínio ali se tornando mais sofisticada. Né? É assim que nós devemos proceder, e não ficar nessa guerrinha, né? Um tirando sarro do outro, tirando a outra onda com o outro, porque isso aí é se desviar do caminho. O caminho inicial era apenas fazer um vídeo de refutação em que você põe um homem profissional ali para explicar as coisas para um moleque. É isso.